Notice: no review video of the channel receives any remuneration for the analysis. He never received, and he will never receive. All videos express the independent opinion of the channel. No product receives any interference from the manufacturers or stores that send the products for analysis. No review video has any type of review before being published by any manufacturer. Neste vídeo, nós vamos apresentar mais um osciloscópio portátil. Esta vez o MDS-120M, uma opção da Mustool para esse tipo de equipamento. Bom, falando basicamente sobre o MDS-120M, ou melhor, sobre essa nova tendência desses osciloscópios portáteis, a minha opinião sobre isso é a mais positiva possível. Por quê? Osciloscópios de bancada, eles tinham um custo alto e tornava inacessível o uso para muitas pessoas, a aquisição para muitas pessoas, porque ele tinha um custo elevado. Começou a surgir algumas alternativas, como os pequenos osciloscópios portáteis, kits de montagem, que foram extremamente importantes para a evolução do software de osciloscópio de forma mais aberta, mas eles não tinham um mínimo de qualidade, a não ser para coisas muito básicas. Então começou a entrar esse tipo de produto, que é um produto com uma boa qualidade, não é um osciloscópio de mesa, já comentei sobre isso, ele tem menos capacidade, menos detalhe, menos resolução do que um osciloscópio de bancada, menos funções, mas ele atende a grande parte da necessidade. Para o que eu faço aqui na minha bancada, um osciloscópio desses me atende perfeitamente. Não precisaria adquirir um osciloscópio de mesa. Na época não tinha esse tipo de opção, eu adquiri um osciloscópio de mesa e não me arrependo, um equipamento excelente. Mas esse equipamento pode atender muito das demandas de uma bancada de uma forma bastante satisfatória. Mas vamos falar agora especificamente do Mustool MDS-120M. Ele é um osciloscópio pequeno, né? Então ele é bem pequeno. Ele é um pouquinho gordo para o meu gosto, podia ser um pouquinho mais fino, mas claro, para ele ser pequeno, eles têm que colocar todos os componentes em algum lugar e ele usa uma bateria 18650, e aí claro que ele acaba ocupando um pouco de espaço, mas isso é um ponto positivo. Ele tem uma cara de robusto, né? Então ele é todo cheio das proteções, parece um Autobolt, aquele desenho aquele. Ele peca em algumas coisas muito básicas se comparado com outros osciloscópios concorrentes, né? Ele, na verdade, ele é de plástico. A única parte de silicone que ele tem é essa parte branca. Essa parte preta não é silicone, é plástico. Então a proteção aqui não é verdadeira. Porque se ele cair, provavelmente vai cair com uma ponta. E a ponta é plástica, então não tem proteção. A parte de cima dessa ponta ela é solta, né, para que eu possa abrir ele. Ou não muito, talvez tenha que descolar se eu quisesse abrir ele. O carregador é protegido, mas sinceramente acho que é mais para bonito, porque ele tem um conector liga-desliga simples, ele tem uma saída que não é protegida, e aqui tem o gerador de sinais de ondas quadradas para fazer a regulagem da ponteira, que é um ponto positivo. Agora do layout dele, ele tem uma coisa bastante interessante. Ele pode tanto trabalhar em pé, quanto usar um pezinho. E o pezinho é o melhor que eu vi até agora. Coloca ele numa posição perfeita, fácil de abrir, fácil de fechar, bem construidinho, não é uma coisa muito frágil. Fica bem, ó, não fica solto na bancada, ele fica bem preso. Então em termos de layout, ele é bem interessante, só peca no material, né? Nesse material plástico poderia ser toda uma capa de silicone, a gente teria algo ideal. Vejo que eles aproveitaram até os pés para botar os botões. E sobre os botões, gosto bastante da disposição deles, acho que são bons botões, né? São bem fáceis de enxergar e operar, bem claros. Mas vamos ligar ele, deixar de enrolação. O layout, a tela dele, né, o layout das disposições das coisas é bom, muito parecido com os outros, mudam algumas coisinhas de lugar, mas ele é bem básico. Então,
uma telinha bem clara, bem fácil de visualizar. A tela de 320 por 240 é óbvio que não é ideal. O bom se nós tivéssemos pelo menos o dobro dessa resolução, né, um 640 por 480. Mas aí eu teria um osciloscópio que já teria um custo mais alto e talvez perdesse a finalidade dele de ser um produto barato. Porque eu acho que a grande finalidade desse produto é um produto que tu possa carregar e que é um produto barato para um osciloscópio com 120 MHz. Né? Nós estamos falando aí menos de R$400 ou algo em tanto de 60, 70 dólares. Pequeno no tamanho, mas gigante em suas especificações, o Mustu MDS-120M tem largura de banda analógica de 120 MHz, com taxa de amostragem de 500 megasample. Com ponteiras em vezes 10, aceita até 800 volts pico a pico, ou seja, uma leitura de aproximadamente 270 volts em corrente alternada. Possui saída de sinal em onda quadrada em 4 frequências, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz e 1 MHz. Pode ainda armazenar 2.500 formas de onda. Bom, inicialmente, vou usar o nosso gerador de funções já conhecido e vou usar o cabo direto dele. O problema desse cabo é que ele só funciona em X1, né, porque ele é um cabo direto. Então eu vou trabalhar em X1. O osciloscópio ele recomenda no seu manual que até 5 MHz eu posso usar X1. A partir de 5 MHz eu tenho que usar X10. Vou ligar aqui o gerador de funções e vamos começar os testes com aquelas coisas básicas que a gente conhece. Para começar, a primeira onda que nós vamos testar vai ser aquela básica onda de 1 kHz senoidal. Uma onda básica que ele tem que ler com muita facilidade. Então eu tenho ali onda senoidal 1 kHz, então a frequência está detectada de forma perfeita. E vejo que a tensão está um pouco errada. Então ele está lendo 2,18. Como a gente já viu que os outros portáteis têm o mesmo problema. Então ele tem esse pequeno erro na tensão. E ele indica no manual que a tensão tem uma precisão de 10%. Ou seja, então 10% para mais ou para menos, ele vai sim poder ter essa lacuna de erro. Então ele está dentro dos 10%, está dentro daquilo que ele promete. E a frequência ele promete uma precisão de 1%. Então a frequência está perfeita, não tem nenhum erro, ela está excelente. A forma de onda está bem legal. Bom, usando ele aqui, a gente tem os botões onde eu posso mudar na amplitude. Ou eu posso mudar o tempo, melhor dizendo. Então, deixo mais abrangente ou menos. E aqui eu mudo a escala de tensão. Funciona muito rápido e muito bem, sem maiores problemas. Mas essa é aquela onda mais básica, né? Vamos subir agora para 100 kHz. Lá está ele, vamos dar o alto, né? A gente sabe que ele não se acha enquanto é alto, como todos os outros que a gente viu. E está lá. Pequeno errinho no kHz, mas muito pequeno, né? Está dentro da margem. E usei o erro no VPP, também dentro daquilo que ele promete, a forma de onda desenhada de forma perfeita, sem nenhum problema. Vamos mudar isso para onda quadrada. Ele já até trouxe, eu nem precisei trocar aqui, mas eu vou botar um alto igual. Ajustando. Aí está a onda quadrada. Estava até melhor antes. Assim. Veja que ele não detectou, agora apertei o alto e ele detectou de novo. Então ele está lá 100 kHz, 2 volts, está acertando bem. Na onda quadrada ele fica mais preciso, né? VPP. Está lá. RMS também, né? Se é 1 volt, ele está a 969 milivolts, então ok. Vamos fazer uma rampa. Vou baixar para 1 kHz e vou para a onda rampa. Olha lá, 1 kHz, tensão ok,
Desenho rampa também perfeito, sem nenhum problema. Desenho perfeito. 1 kHz. Então, a gente vê que o básico dele, ele faz muito bem. Como qualquer outro portátil. Então, para a maioria das coisas que a gente precisa, ele vai atender. Ele vai mostrar a forma de onda, que é uma das coisas importantes. Ele vai fazer uma medição não com a mesma precisão de um osciloscópio de bancada, mas com uma precisão aceitável. Eu cometi um erro no último vídeo e falei 1 Hz. Não existe 1 Hz. Hertz, com Z no final, é o nome da grandeza. Então ela não existe uma opção Hertz, é sempre Hertz. Então obrigado ao inscrito aí que me alertou desse problema. Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão. Hertz demonstrou a existência da radiação eletromagnética em 1888, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em sua homenagem à unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades, é denominada Hertz, abreviada como Hz. Então vamos agora reduzir o teste para poucos Hertz, para ver se ele tem a mesma falha dos outros portáteis, onde chega ali no 20, 30 Hz e ele não consegue detectar automaticamente. Então eu vou colocar aqui, vamos começar com 30 Hz. E vamos tentar detectar automaticamente 30 Hz. Hz detectou sem problema. Eu vou para a onda senoidal para manter o mesmo tipo de teste. Senoidal, 30 Hz. A princípio, sem problema nenhum, detecta sem problema nenhum. Vamos agora baixar isso para 20 Hz. 20 Hz. Agora eu vou baixar para 10 Hz. 10 Hz. Mas agora eu estou baixando a mão, né? Eu botei o maior e estou baixando o menor. Eu vou subir para megahertz, para 1 MHz, para não ser injusto. Vou dar um alto, né? Para ele se achar. Tá lá, 1 MHz, perfeito. Ó, veja que ele detectou 1 MHz, até aproveitando, com tensão e frequência perfeitas. Mas agora eu vou baixar para 10 Hz. De 1 MHz para 10 Hz. Vamos dar o alto. Não se acha. Vou dar um alto de novo. Achou. Então, ele tem uma pequena vantagem, né, que apesar dele não detectar de primeira, forçando um pouco o alto, ele acaba detectando. Diferente do outro que não detectava. Mas ele tem também essa falha quando eu baixo a frequência. Estou em 10 kHz. Vou baixar para 1 Hz. Alto. Não detectou, vou de novo. Também não detectou. Cinco Hz. Ó, agora foi. Então ele consegue detectar, diferente dos outros, esse aqui consegue detectar, mas tem que insistir um pouco. Ele consegue detectar sem problema nenhum, 1 Hz. 1 Hz. Demora um pouquinho para trazer o desenho dessa onda em 200 milissegundos. Mas está aí. Dentro do erro que ele sempre apresenta de tensão, prometido, e dentro da detecção da frequência, também conforme a especificação. Acho que isso é importante, né? É o equipamento seguir a especificação que ele promete. Então, se ele está prometendo 10% de erro, ele não está fazendo nada errado em não mostrar exatamente 2 volts. Falando um pouquinho aqui da utilização, essas medidas que a gente tem aqui na direita, todas elas podem ser utilizadas, definidas aqui
nessa opção voltagem, onde eu defino o que eu quero que saia. Por exemplo, eu não quero mais a média. Quero só o RMS e o VP. O VP eu também não quero porque ele já aparece sempre aqui embaixo. Então eu quero só o RMS. Então não tem problema, menu, me aparece só o RMS e me ocupa menos tela. Então é bem fácil de operar esse menu, realmente bem fácil de operar. E aí tem uma série de opções, né? Então o tempo. Então o que eu quero que apareça de tempo. Eu estou mostrando a frequência, mas eu poderia mostrar algumas outras coisas. E aqui é interessante porque eu posso ter essa mesma opção apertando F1. E aí eu posso ativar e desativar F1 ou F2. Então funções de tempo e função de tensão. Aí a calibração, aí eu tenho a luz, né, luz de fundo. Uma chatice isso aqui, grid. E o bip que nós já vamos aproveitar e apagar ele. Pronto, agora não tem mais bip. Eu não volto, é para cima. Então é um menuzinho bem fácil de operar, bem rápido, bem direto. Muitas das coisas que estão aqui, elas já estão nos botões. Então gostei bastante da interface dele. Achei ela mais simples, mais fácil de operar. Agora vamos começar então os testes em MHz. Bom, o manual nos indica que acima de 5 MHz eu preciso trabalhar em 10x. E para isso eu vou usar a ponteira e não mais o cabo direto. Então essa é a ponteira que vem junto. É uma ponteira padrão, comum de mercado, bem normal. Uma ponteira de 1x, 10x. E como eu vou para trabalhar em acima de 5 MHz, eu preciso de 10x, então eu vou usar a ponteira de vez do cabo direto. A ponteira ela é bem padrão, ela não tem nada melhor ou pior que outras ponteiras. Ela é o modelo mais básico possível, né? Não tem realmente nada demais. Tem o encaixe, tem a ponta, sem problema nenhum. Mas ela tem duas coisas que me incomodaram. Não em termos de qualidade, porque ela, como eu disse, ela é a basicona mesmo. Ela é para ser barata. Mas o que me incomodou foi que não veio nela a etiqueta que aqui normalmente vem trazendo as suas características. Deveria ter vindo. Como é que eu sei que ponteira é essa? Então eu fui olhar no manual. No manual da ponteira não indica qual é, mas no manual do osciloscópio ele indica. E ele diz que é uma ponteira de 100 MHz, 1/10. Ora, se eu tenho um equipamento de 120 MHz, a ponteira que deveria vir vir uma que suporta 150 MHz, que é o outro modelo dela, e não essa de 100 MHz. E não indica, né? Então, esse é um ponto negativo, né? Já adianto dos pontos negativos, porque ela deveria vir com isso descrito. E não vem. E não é que caiu a etiqueta, porque eu já olhei em todo o material e não tem essa etiqueta junto. Mas sem mais conversa, vou ligar ela. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser verificar se a atenuação dela está correta. Então eu vou aqui na saída de teste. E aí um dos pontos positivos do osciloscópio, né? Ele traz uma geração de onda quadrada em 4 frequências diferentes. O padrão é a gente usar ela em 1 kHz. Então vou deixar em 1 kHz e vou ajustar. E está lá ela, perfeitinha. Eu já tinha regulado ela para fazer outros testes antes, né? Então ela já está perfeita, funciona muito bem essa regulagem de atenuação. Mas eu estou em 1 kHz. Se eu quisesse testar ela, por exemplo, em 10 kHz ou em 100 kHz, não teria problema nenhum. Coloco em 10, ele já detectou, posso mandar ajustar e está lá, 10 kHz. Sem problema nenhum, perfeita a calibragem. Mas vamos lá. Vamos colocar ela no gerador de função. E aqui na saída dele eu vou usar a saída 2. Então eu já estou entrando com 5 MHz para começar. Já vou sair, vou dar um alto. 5 MHz. Veja que é muito precisa a detecção da frequência. O VPP também está dentro da margem que ele promete. E a forma de onda perfeita, sem nenhuma dificuldade. Vou passar agora, deixa eu só corrigir aqui que eu estou em 1x, olha o meu erro aqui, vamos botar em 10x. Porque eu vou passar agora
a 10 MHz. E está lá, detectando 10 MHz sem nenhuma dificuldade também. 20 MHz também sem nenhuma dificuldade. Vejo que ele começa a tremer um pouquinho, porque ele tem uma limitação dos 500 megasample, né? Vamos a 30 MHz. E tá lá. Se perdeu um pouco no VPP. Mas a frequência continua perfeita. Então ele realmente se perde um pouco nas medições. O que vai acontecer é que provavelmente quando eu chegar perto dos 120 MHz, ele vai conseguir mostrar a onda talvez com deformidades, mas dificilmente as medições vão ser precisas. E aí eu estou só especulando, porque como eu disse, eu só tenho um equipamento que vai a 30 MHz. Porque realmente eu não preciso mais do que isso. Então para mim um osciloscópio que lê 30 MHz sobra para mim. Mas como eu disse, para mim, no caso de vocês pode ser outro. Agora eu vou voltar um pouco aqui aos 100 kHz. Vou voltar a X1. kHz, X1, olha que ele começa a detectar com mais precisão. E eu vou testar outros tipos de onda, né? Nós já testamos a quadrada e a wave, mas vamos testar outros tipos de onda, né? Testar ondas arbitrárias. Primeira onda de TV que ele chama, né? Eu estou em 100 kHz. E ele mostra lá, ó, perfeitinho a onda, só ele não está detectando. Vamos fazer um alto. Opa. Aí a forma de onda está detectada perfeita, mas vejo que o automático ele não conseguiu se achar com perfeição, porque é uma onda difícil. Não é qualquer osciloscópio que vai conseguir ler. Ele lê e monta ela com perfeição. Aí, ó. Perfeitinha, funcionando sem problema e bem detectada. Então essa é uma onda difícil que ele detectou bem sem problemas. Vamos a um outro tipo de onda maluca também. Deixa eu desligar a saída. Uma escada aqui, que também não é uma onda muito fácil. Detectou, é um pouquinho de deformidade, mas detectou bem. Veja que o desenho da escada está certinho. Também não é uma onda muito fácil. E ele está detectando bem, 1 kHz, VPP. Vou subir para os 10 kHz, se o meu gerador consegue, porque aí eu começo a gerar bastante dificuldade para o equipamento. Muito bem, 10 kHz, detectou também sem problemas. Então vejam que o osciloscópio, de forma geral, ele detecta vários tipos de onda e consegue apresentar sem maiores dificuldades. Ele se perde um pouco no autoajuste, eu preciso esforçar, mas ele, em vantagem, consegue pegar aquelas ondas de poucos hertz também. E as acima de 30 MHz ele também detecta, mas ele começa a perder aí a precisão das medições. O desenho funciona, mas as medições elas perdem um pouco da exatidão. Menor e mais leve que seus concorrentes, o osciloscópio Mustu MDS 120M possui um pouco mais de 12 centímetros de altura, com 8 de largura e 3,5 centímetros de profundidade, pesando apenas 180 gramas. Com uma tela colorida de 5 por 4 centímetros e resolução de 320 por 240 pontos, a leitura é limpa e clara. Possui bateria interna de lítio 18.650, de 2.000 mAh, que lhe dá uma autonomia de até 8 horas. Então, como
pontos positivos, né? Funciona bem, um baixo custo, ponteira de osciloscópio, saída quadrada, ou seja, é um produto que funciona. Esse é o primeiro ponto positivo que a gente espera desse equipamento. Posso usar? Ele funciona mesmo ou ele é só de brinquedo? Não, ele funciona mesmo. Ele não vai a 120 MHz, e isso eu estou apenas atribuindo a minha opinião em termos de medição, mas ele vai mostrar uma onda, pelo menos a onda do que está acontecendo. Vai bem aos 30 MHz, mas ele já começa a perder precisão. Então é um osciloscópio que eu consideraria que vocês poderiam trabalhar bem ele até 20, 30 MHz. Essa é a precisão que ele vai dar para vocês. Mais do que isso, vocês vão conseguir ver a forma de onda, mas talvez não tenha a precisão das medições. Eu digo talvez, como eu disse, porque como eu não testei, eu não posso garantir. Mas posso dizer que ele vai chegar perto disso. Então é um equipamento que teve um software atualizado, promete a 120 MHz, tem um formato bonitinho, ou seja, pode ficar em pé, pode ficar com esse pezinho que é muito bom, tem um tamanho adequado, tem as 4 saídas de ondas quadradas. Então é um equipamento que está dentro daquele padrão de um osciloscópio portátil que a gente já viu. Mas como eu já vi vários, eu vou ser mais crítico nos pontos negativos, porque agora eu tenho comparação. Talvez com outros eu não tivesse, mas agora eu posso falar um pouco do que eu vejo de pontos negativos nele e de pontos positivos. O primeiro ponto negativo dele é, apesar da aparência robusta, ele tem a caixa de plástico. Isso para mim é um ponto bastante negativo, talvez o mais negativo de todos, porque ele deveria ser silicone aqui. Se ele é um equipamento portátil, é um equipamento que pode cair. E se ele pode cair, ele pode quebrar. Então, apesar dele parecer muito robusto, acredito que se ele fosse toda a capa de silicone, ele teria um ponto muito positivo. Mas ele não é. Ele tem só as laterais aqui de silicone. Um outro ponto também que é bobo, mas quando a gente carrega a bateria dele, ele não tem nenhum LED indicando que está carregando ou está 100% carregada. É digital, então tem que apertar o botão para ver como é que está. E ele só mostra que está carregando, ele não mostra se chegou a 100%. Então, é um ponto negativo. É claro que lá eu estou vendo a bateria, né? Então se eu ligar eu vou ver a carga. Mas poderia ter um LEDzinho indicando que está em processo de carga. Ficaria mais simples. Também é bobagem, mas eu acho que comparando com outros, esse é um ponto que poderia melhorar. Outro ponto negativo, ponteira 100 MHz num osciloscópio de 120 MHz. Sim, eu entendo que é a questão do preço. Para manter um preço eu vou botar a ponteira que tem o custo-benefício melhor. Mas se ele está prometendo 120 MHz, a ponteira deveria ser 150 MHz, que é o próximo padrão dessa marca de ponteira. E é isso. Só lembrando aqui, acho que eu não falei dos pontos positivos, a detecção em poucos hertz, ou a qualidade em ondas difíceis, eu acho que é um ponto positivo que eu não vi essa mesma qualidade em outros osciloscópios portáteis. São pequenos detalhes, mas são pequenos detalhes. Bom pessoal, então certamente a pergunta que é, pô, melhor este, melhor o outro ou melhor o outro, sinceramente eu vou dizer o mais barato. Porque eles são muito similares. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Vocês vão olhar aquele que mais se adequa àquilo que vocês trabalham. Então, se para o trabalho de vocês você precisa ter mais determinada característica ou outra característica, vocês escolhem aquele que melhor se adequa à característica de vocês. Eu prefiro um pezinho, um sem pezinho, um que tenha uma função X melhor, outro tenha outra função Y melhor. Eles são todos muito similares, oferecem um recurso muito similar, então o melhor preço vai ditar o melhor osciloscópio. Gostei dele, acho que ele entrega o que ele promete. Como eu falei lá no início, ele tem esse pequeno erro, como os outros todos também têm, como eu já mostrei aqui. Ele é muito assertivo na frequência, mais do que os outros. Ele mostra bem as formas de onda, coisa que outros não fazem. Mas é uma questão de escolha. Gostei mais do menu dele, também não sei se eu falei isso. Achei mais prático de operar ele, apesar de que faltam alguns botões direto que outros têm. Mas eu gostei mais de operar nesse layout de menu. É um produto que, como eu disse, vale a pena por ser um produto de entrada e permite, para quem não tem condições ou não quer investir num osciloscópio mais caro, ele atende muito bem as necessidades de uma bancada ou de uma situação portátil. Bom pessoal, nossa análise era essa.
e valeu!